Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, iniciamos as sessões dessa tarde de quinta-feira, a segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão. Nós paramos, no intervalo do almoço, no item 121 da pauta, relatoria da conselheira Júnia, União Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros. A proposta inicial da conselheira era dar provimento, mas ela reformulou no sentido de ter algum microfone aberto, no sentido de converter em diligência, porque o processo precisaria de ser melhor instruído. Então, eu peço à relatora que se manifeste se é essa a mesma proposta e vamos colocar em julgamento. Júnia. Sim. Na verdade, porque a manifestação da 7ª Região Fiscal atesta que houve um erro na pendência do débito, né? E aí eu estou querendo entender, na verdade, eu quero saber que natureza é essa e se há alguma comprovação, né, de que natureza é esse erro e se há comprovação do recolhimento do débito, como alega a contribuinte no seu recurso voluntário. Essa seria a minha proposta. Muda o presidente. Sem som. Alguém discorda da proposta? Não. Então, convertido em diligência unânime, item 121. Voltamos agora ao item 60, que estava com vista em mesa, esse processo da relatoria do conselheiro Luciano. Nós já tínhamos praticamente definido a situação, mas faltava ajustar o dispositivo final do acordo para ficar mais execuível perante a unidade de origem. Então, Luciano, por favor, diz a sua nova posição em relação a esse processo. Sim, presidente, na verdade, eu fiz duas alterações. A primeira delas foi dando conhecimento em tudo. Eu conheci todas as matérias alegadas, então, no recurso voluntário. E a segunda delas, pelo princípio da praticidade e da praticabilidade, eu dei provimento, sem aquela restrição para fazer análise, né, do que eu tinha feito antes. Uma vez que o valor e o crédito já tinha sido reconhecido pela DRJ. Isso é importante consignar. O crédito, inclusive no valor especificado de R$ 162.543,72, ele foi reconhecido como crédito devido ao contribuinte no pagamento à maior estimativa em setembro de 2003. Portanto, é provimento. Eu sou pelo provimento. A redação final ficaria da seguinte maneira: dar provimento de forma a reconhecer o direito creditório em favor do contribuinte no valor de R$ 162.543,72. Alguém discorda? Unânime, dado o provimento nesse sentido. Voltamos à sessão agora, vamos começar os processos da parte da tarde e depois faremos os remanescentes que ficaram. Então, hoje, 21 de janeiro, 14 horas, o primeiro processo da pauta é o item 128, relatoria da conselheira Júnia Ricieri Lopes Rodrigues. Júnia, por favor. É o 128. 128. Seu microfone está com eco. Não esqueça de ver a qualidade do... Só estou querendo saber se não é o 122, porque a gente fez a resolução agora do 121. Não, porque eu acabei de falar, nós vamos começar com os processos da tarde, depois faremos remanescentes. É o 128. 128, não é isso? Exatamente. Esse tá bom. Podemos ir. Pode, o relatório eu voto. Esse aqui é o seguinte, o processo de... a causa de exclusão do Simples foi contrabando de descaminho, teve a pena de perdimento, o processo onde seria discutido a questão do contrabando de descaminho foi julgado a revelia, né, não foi contestado, e aí eu coloco que, na verdade, a competência para o julgamento das questões que ela suscita deveriam ter sido analisadas lá no processo onde foi efetuado o perdimento. Cito aí o decreto,
né, o decreto aduaneiro e concluo negando o provimento. É Simples Nacional, né? É. Nacional. Aquele assunto que nós já discutimos várias vezes, quem é que discorda da proposta da relatora? Só uma pergunta, Júnior, ela suscitou nulidade por não ter sido citada ou intimada naquele processo? Não. Ela quis discutir aqui nesse processo. Eu certamente teria feito um tópico de nulidade, Paulo. Mesmo que eu ache a nulidade mais esdrúxula do mundo, eu sempre ponho nos votos. Tá, não, só porque eu fiz um voto hoje. Se ela não conferida, eu até agradeço, mas realmente eu não me lembro. E provavelmente não, porque eu acho que eu deveria ter falado. Eu vi aqui no seu relatório, eu vi que os argumentos dela são outros, mas eu queria só confirmar. Luciano, você vai divergir? Sim, não houve alguma forma de confirmação, né, Júnior? Outra forma, um documento, nada disso. Foi simplesmente pegar. Olha só, tem aqui, ó, da decisão recorrida, o que ela fala é o seguinte: cumpre observar que o filho do responsável pelo estabelecimento comercial assinou em 16 de 5 de 2012 o termo de início de apreensão de contrabando de caminho lavado pela Secretaria de Santa Catarina, que descreve com clareza quais foram a mastigar em estoque e documentação para fins de comercialização, que serão encaminhados à unidade da Receita Federal para a instalação de processos do IPI, dispondo o interessado 24 horas para apresentar documentos que comprovem a regularidade da mercadoria sob pena de perdimento dessas nos termos do artigo 618, inciso 5. Como se vê, o contribuinte estava ciente de que as mercadorias de origem estrangeira apreendidas no seu estabelecimento comercial foram encaminhadas da Receita para providências cabíveis. Eu acho que é a mesma situação que, no seu caso, acho que ainda mais nesse caso específico aqui de cigarro, é muito difícil, né, você conseguir a prova da venda, da comercialização. Então, provavelmente... Então, perfeito, presidente, eu divirjo. Mas só para falar, o caso não teve defesa, ela apresentou um papel na folha falando, eu não posso ser excluído do Simples Nacional. Não alegou nada, difícil desse jeito. Ela sequer alegou essa discussão aí que você está falando do... Ela não alegou nada, né, Júnior? Não alegou nada. É uma peculiaridade, né? Normalmente, você fala, eu não estava comercializando, não provou que eu comercializei, etc. Luciano, você mantém a divergência? Mantém, presidente, porque não foi comprovado efetivamente que foi comercializado, né? Não por maioria de votos. Mas aí, acho que de repente é uma boa. A posição do Luciano não tem nada a ver com a prova. A posição dele é que a comercialização tem que ser comprovada de outra forma. Essa é a posição dele. Luciano, mesmo nos casos de não alegação, você mantém essa posição? Oi? Eu também sei, porque aí o objetivo, a obrigatoriedade é da Receita, né? Por exemplo, deixa eu dar um caso específico em que eu julguei a favorável. Tinha a comprovação da documentação de importação lá, que tinha isso, tinha o quanto ele tinha trazido de mercadoria. Então, ele tinha trazido 1.000 perfumes, e daí ele não pagou o imposto. Né? Foi apreendido lá nesse caso, descaminho, né? Descaminho é quando é mercadoria lícita, né? E aí o que houve? Na loja não tinham mais 1.000, tinham, sei lá, 735. Ou seja, não é possível que ele não alegou que perdeu nada, entendeu? Então você pressupõe que ele vendeu essa mercadoria, porque na loja só tinham 735. Cadê os outros? Uso próprio, ele gosta de ficar perfumado, gente. Gente, posso só dizer uma coisa aqui? Eu acho que esse processo é caso de nem não conhecer. Ele fez uma frase, que eu vou ler para vocês aqui no recurso voluntário dele, veio através de esse solicitar a não exclusão do Simples Nacional em virtude de ser microempresa e, se for excluída, não temos condições de sanar nossas obrigações anteriores e nem posterior. Conforme descrito e colocado na primeira defesa, não foi o contribuinte que assinou o documento onde consta a intimação do delito. Diante dos fatos acima, o contribuinte solicita a não exclusão do Simples Nacional em virtude de tal delito. É isso o recurso voluntário dele. Mas é uma defesa, tem que Paula, eu cheguei a pensar, quando nós começamos a julgar esses processos do Simples,
eu tinha feito vários, não conhecendo. Muitas vezes, porque é isso aí, o cara vai lá e... Gente, espera um pouquinho só, espera um minutinho só. A defesa tem que ser gigantesca. Ele se defendeu, gente. Conhecer. Eu acho que não tem que conhecer, sim. Daqui a pouco ele vai entrar com os embargos dizendo que não foi cerceado a defesa dele. Mas sabe, Paulo, porque esse tipo de contribuinte é igual quando a gente julgava pessoa física. Muitas vezes eles impugnam, são eles mesmos. Então, se exigir uma estrutura, a obediência a algumas regras processuais, eu confesso que eu faço uma de admissibilidade mais branda mesmo, sabe? Eu acho que nesse caso não é esse o fato. Eu acho que nesse caso aqui não é esse o fato, não, porque vocês sabem que eu sou a mais sensível para esses casos dos pequenos. Nesse caso, é que a defesa dele eu repito as mesmas coisas que eu já falei na primeira. Quer dizer, a primeira já foi julgada, né? Ele não trouxe nenhum argumento para refutar os argumentos do acórdão da DRJ. É por isso. Mas não tem problema. Eu entendo a posição de todos, eu não quero também polarizar aqui, só trazer esse ponto de vista, que nesse caso especificamente, o contribuinte simplesmente falou, eu repito o que eu disse anteriormente, isso aí não é defesa. Por menor que seja, ele não refutou nenhum argumento do acórdão que ele quer recorrer. Aí ele não impugnou. Mas, de fato, é pequeno, se a gente quiser conhecer para negar provimento, o efeito vai ser o mesmo. Eu entendo que no conhecimento do processo administrativo ele é amplo. Ele poderia analisar as mesmas questões e ver alguma ilegalidade ali. Luciano, favorável ao contribuinte. Luciano. É o caso do julgamento do primeiro dia, artigo 57, parágrafo 4º do RICARF, que o Marco tinha falado. Não, e não é só isso. E não é só isso. O contribuinte tem direito de repetir, meu Deus, ele tem direito de repetir no recurso voluntário o que ele disse na impugnação, porque de repente ele disse lá, não foi aceito, eu quero repetir, porque lá não aceitaram, meus argumentos são esses. Não é porque ele vai repetir no recurso voluntário o que ele disse na impugnação e não foi aceita lá, que ele não pode dizer de novo. Ele pode dizer, gente. Aqui é um processo administrativo. Se ele faz um monte de argumento ou não faz nenhum lá na impugnação, a DRJ nem toma conhecimento, ele fala, não, mas aqueles são meus argumentos, eu quero fazer de novo, então a gente não vai aceitar porque vai repetir, ele repetiu o que disse na impugnação. Não consigo entender isso, francamente. Continuando, então aqui, já nem sei o que eu coloco aqui, qual é a sua posição aqui nessa altura? Negar provimento, Cicone. Eu não sei se o Luciano vai ficar vencido, né, Luciano? Provavelmente vai. Vai. Então é isso. Vencido o conselheiro Luciano. Quer dizer, não sei também se a Paula vai colocar pelo não conhecimento. Paulo, vai colocar pelo eu acho que os efeitos são os mesmos, não vou discutir. Então encerrado o julgamento, item 129, relatoria conselheira Paula, S3S Tecnologia, Simples Nacional. Já está aí na pasta. Só um minuto. Bom, esse também é um processo de exclusão do Simples Nacional, também em razão de comercialização de mercadoria, objeto de contrabando ou descaminho. Tem uma preliminar de nulidade que a recorrente requer sob a alegação de ter havido cesseamento de defesa, vez que a turma julgadora não analisou todas as provas acostadas aos autos. Explica que não houve prática de descaminho, pois as mercadorias teriam sido adquiridas no mercado interno e busca provar o alegado, trazendo aos autos as notas fiscais das mercadorias e os extratos bancários que demonstram a realização do pagamento ao fornecedor. Sobre essa questão, as alegações da recorrente não merecem acolhida. Eu já estou no voto, tá? No item 4 agora. O acórdão recorrido faz expressa menção às provas apresentadas, entendendo que as mesmas não foram suficientes para comprovar a introdução regular das mercadorias de origem ou de procedência estrangeira. Eu transcrevo o trecho do acórdão que faz a avaliação das provas, inclusive grifando os pontos que eu achei importante. No mérito, aqui na preliminar de nulidade, né, já é do mérito. No mérito, a recorrente insiste que sua exclusão do Simples Nacional
seria improcedente, vez que não teria praticado o crime de descaminho. Ocorre que a exclusão do Simples Nacional é efetuada nos termos do inciso 7º do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006, se dá em razão do contribuinte comercializar mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho, e não porque o contribuinte tenha praticado ele mesmo o crime previsto no artigo 334 do Código Penal. Eu transcrevo aí o trecho do artigo 29, a comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. É preciso também destacar que o parágrafo 1º, incisos 3 e 4 do artigo 334 do Código Penal, também tipifica a conduta do agente que adquire ou recebe mercadoria desacompanhada de documentação legal, como foi o caso. Por esse motivo, entendo irrelevante aguardar eventual condenação judicial pelo crime de descaminho, pois o simples fato de comercializar mercadorias adquiridas sem notas fiscais já é motivo ensejador da exclusão do Simples Nacional. Nesse sentido, as evidências providas nos autos não deixam qualquer dúvida da comercialização de tais mercadorias. Quais são elas? A comercialização das mercadorias de origem estrangeira foi comprovada pela nota fiscal de venda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que está aí as folhas 72, e a recorrente não pôde comprovar a regular aquisição das mercadorias em comento, pois não possuía as notas fiscais de compra. Quando essas foram apresentadas, verificou-se que foram emitidas após o recebimento da intimação, em momento posterior à operação de venda, sendo consideradas, portanto, inidôneas. A recorrente também repisa, em seu recurso voluntário, os argumentos de que as atividades administrativas que acarretaram na lavratura do termo de exclusão do Simples Nacional, número 74/2018, contrariam garantias asseguradas pelo texto constitucional no artigo 5º, inciso 39, e invoca o princípio da insignificância para afastar sua exclusão do Simples Nacional. Quanto a essas matérias, utilizo a prerrogativa prevista no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9.784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, de adotar as razões de decidir do acórdão recorrido como parte integrante desse voto, as quais reproduzo a seguir. Cabe ressaltar ainda que, quanto à jurisprudência mencionada pela manifestante, a administração tributária se submete ao princípio da legalidade e, uma vez configurada a prática de ato por parte da empresa optante pelo Simples Nacional que motive sua exclusão dessa sistemática de apuração, tal exclusão deve ser feita. Não há, portanto, qualquer liberdade de atuação para a autoridade tributária que deve agir conforme a lei e o direito nos termos do artigo 2º da Lei 9.784 de 99. No tocante ao invocado princípio da insignificância, esclarece que tal aspecto diz respeito à autuação de lançamento dos tributos não recolhidos, e que não integram a lide constante dos presentes autos. Diante de todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Posso negar provimento. Alguém discorda? No unânime, negado provimento, julgamento encerrado. Está dando eco no meu microfone, não sei mais de quem é aí, mas tá. Vamos tentar consertar. Iago, o próximo é seu, item 130. Valdeci Carlos Beloso. Presidente, esse caso é muito semelhante ao que já foram, aos que já foram tratados anteriormente, né? De então vamos agilizar. Exclusão por comércio de mercadoria de contrabando ou descaminho. Né? Eu vou passar direto para o voto, então, para ser mais rápido, né? Sim. Então, sobre a tempestividade do recurso tempestivo, sobre o tema preliminar ainda, que é a comprovação da aquisição regular das mercadorias, né? São 3.225 relógios que foram apreendidos, adquiridos no mercado nacional, embora não possuíssem notas fiscais dos mesmos e de que não foram realizadas perícias ou pareceres técnicos para caracterizar as mercadorias importadas. E que o auto de infração de perdimento, né, isso é alegação do contribuinte, apenas concluiu pela ausência de documentação de origem, isto é, não concluiu tratar-se de importação criminosa. Apenas a título de esclarecimento, tá? Então eu volto aqui no mesmo argumento de que toda essa questão, se a mercadoria é de origem estrangeira ou não, ela foi apurada em outro processo, né? No outro processo de perdimento, então que aqui está referenciado o processo e que não compete, então, a primeira Câmara, a primeira sessão do CARF, competência para se manifestar em relação a isso. Dessa forma, então, as eventuais discordâncias sobre aquele procedimento
que resultou no perdimento, né, não deve ser conhecido por matéria estranha ao presente processo de exclusão. Então, é a mesma situação dos outros. Da preliminar de nulidade de decisão da primeira instância, em razão do cessamento de defesa, né, o sujeito passivo alegou nulidade da decisão de primeira instância por não analisar documentos trazidos junto à manifestação de inconformidade relativa às arbitrariedades cometidas pelo fisco, no auto de infração, incorrendo em grave ofensa ao princípio da autoridade contraditória. Né. O artigo 5.9, inciso 2 do decreto 75, que regula o fato, determina que serem nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa. Em relação à nacionalidade, né, os bens, isso é matéria estranha ao presente processo, né, logo mais falar em cessamento de defesa sobre matéria que o julgador não tem competência para se pronunciar. Com relação ao mérito, né, afastada então a questão da origem dos bens, ele alega que os bens não estavam sujeitos à comercialização, né, e aqui o ponto novo é a ocorrência de bis in idem, ou seja, mediante a exclusão do contribuinte simples nacional e a pena de perdimento, né, fato que se revela desproporcional na visão do contribuinte. Então, da comercialização dos bens apreendidos, eu não vou repetir, por exemplo, porque é os mesmos argumentos dos últimos 3 votos, tá? Eu acabei de relatar. Em relação ao bis in idem, então, eu vou fazer só para não haver alegação de vício, né? Pugna, por fim, a recorrente de bis in idem, mediante a exclusão do contribuinte subnacional, fato que se revela desproporcional em sua visão. Como referido em tópico anterior, a consequência legal de comercializar mercadorias de contrabando é a exclusão de ofício a partir do próprio mês em que se verifica a infração. O mesmo fato pode produzir resultados distintos. No caso presente, o fato de existir mercadoria de origem estrangeira sem sua comprovação e importação regular produz 2 consequências distintas, conforme previsto em lei. O alegado bis in idem não é vedado no direito brasileiro. Um exemplo é a situação presente de aplicação da pena de perdimento e exclusão do agente como beneficiário de um regime tributário menos oneroso. Há diversas situações de realização de bis in idem, como, por exemplo, o não cumprimento de regras de parcelamento que resultam na rescisão do parcelamento e em relação às dívidas não suspensas, na exclusão do simples nacional. Há ainda bis in idem regras matrizes de incidência, como impostos e contribuições incidindo sobre a mesma base de incidência. Ou seja, sendo leis vigentes que prevêem consequências distintas para o mesmo fato, é dever do agente e do contribuinte observá-las. Por fim, de forma subsidiária, o contribuinte requer que a exclusão do simples nacional produza efeitos apenas após a ciência do ODE. Sobre esse ponto, igualmente, não merece guarida sua pretensão, conforme já citado no parágrafo 1º do artigo 29 do Lei Complementar 123, os efeitos da exclusão das atividades que se traduzem em ações que produzem resultados de evasão ou dificultem a ação da administração tributária devem ser aplicados desde o mês da sua ocorrência. A razão legal para isso é clara, né? O legislador buscou vedar que contribuintes que pratiquem atos que favoreçam a evasão ou prejudiquem a livre concorrência possam permanecer no Simples Nacional. Não compete ao CARF, então, pois negar efeitos de lei que tenha presunção de validade, isso se inclui a flexibilização do texto expresso em lei que prevê uma consequência para um fato típico e não desejado pelo legislador, mediante a postergação dos efeitos do ato de exclusão, pela aplicação de princípios do direito, que tem como finalidade a integração e interpretação do ordenamento jurídico, jamais a de negar vigência e eficácia de norma fixada em lei. Esta é a inteligência da súmula carta número 2. Eu faço o esforço e voto no sentido de negar provimento. Esse é o voto. Com as considerações desse aspecto mais específico, a situação é praticamente a mesma. Alguém, tirando o Luciano, que sempre se manifesta contrariamente, alguém mais discorda? Então, por maioria, vencido o conselheiro Luciano, negado o provimento e mantida a exclusão do contribuinte por comercialização de mercadoria de contrabando ou descaminho. Continuando, item 131, 131, relatoria da conselheira Júnia, Vicente Dávila. Também simples exclusão. O microfone é aberto. Menos o da Júnia, que é para estar. Desculpa. Os demais. O seu que tem que estar aberto, não está, Paulo. Já vou resumir. Simples nacional, contrabando de descaminho, aqui é cigarro também, tá? Da mesma maneira, teve revelia no processo, eram 2,
processos de contrabando de caminho, então, ou seja, você teve a apreensão e não teve a impugnação, aí eu adoto a questão da preclusão, que essa discussão sobre isso deveria constar dos processos, e aí ele ainda coloca uma alegação adicional, que é também dos efeitos do ADE, que não poderiam retroagir, e aí eu estou citando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive foi proferida no 543C, falando que o ADE tem natureza declaratória e, portanto, atinge atos pretéritos. E aí eu nego provimento. Situação exatamente igual, praticamente igual. Luciano Divergino, continua Luciano Divergino. Oi, presidente, não, naquele outro da Júnior eu não divergi, não. Eu fui a favor porque tinha comprovação, né? A nota para o Instituto Federal lá. Esse aqui não tem, né, Júnior? Não. Não, então eu divergi. Tá, os demais, de acordo? Então, por maioria, divergindo o conselheiro Luciano, negado o provimento. Continuando, o julgamento encerrado. Presidente, só uma sim. dúvida. Naquele outro, o senhor colocou que eu fui a favor, né? Fui correlator, né? Eu não coloquei, mas eu corrigi, tá? Tá. Colocou. O item 132, relatoria da conselheira Paula, ABC de Garça Motores. Também é simples. Isso, já está aí na base. Eu já vou direto pro voto, que eu explico o que acontece. Isso aqui é só um detalhe, aqui é um outro assunto, para que todo mundo já preste um pouco mais atenção, porque não é repetindo os que foi até agora é falta de estipulação do livro caixa. Vamos lá. Isso. Bom, aqui existem 2 recursos, porque a empresa foi excluída do Simples Nacional e do Simples Federal no período de 2007, no ano de 2007, então de janeiro de 2007 a junho de 2007, ela foi excluída do Simples Federal. E de 1º de julho de 2007 a 31 de 12 de 2008, a recorrente foi excluída do Simples Nacional. E no mesmo processo está o auto de infração dos lançamentos realizados para cobrança de crédito tributário. Eu colo até aquela consolidação do crédito tributário aí na primeira página do relatório. Então, indo para o item 3, primeiramente, entende destacar que, muito embora a empresa tenha tomado ciência do termo de cientificação de exclusão do Simples e de intimação fiscal, que está as folhas 116 e 118 do volume 1 desse processo, em 16 de 12 de 2009, por meio do seu diretor Claudeci Bessa Cardoso, os recorrentes não apresentaram suas impugnações tempestivamente contra o ADE, não contra o auto de infração, então contra o ADE. Dessa feita, conforme esclarecido no acórdão recorrido, a perda do prazo implica no não exame dos argumentos apresentados nas peças intempestivas, e por esse motivo o julgador ACO não as conheceu. Em seus recursos voluntários, as recorrentes também não trataram dessa matéria especificamente, restando, portanto, definitiva a exclusão da empresa do regime do Simples Federal e do Simples Nacional nos termos do ADE. Eu digo as recorrentes porque a empresa e foi responsabilizado solidário, o senhor Márcio Ramírez. O litígio, portanto, cinge-se aos lançamentos realizados nos autos de infração, que estão as folhas 147 a 208, para a cobrança dos tributos arbitrados em razão da fiscalização ter identificado omissão de receitas pela contribuinte. As preliminares de mérito. Preliminarmente, as recorrentes alegam que, 1. Ter havido cerceamento de sua defesa quando lhes foi negada a realização da perícia requisitada para comprovar que a movimentação bancária da ABC de Garça Motores Elétricos se referia a valores pertencentes a outra empresa, a GME Graça Motores. E 2. A ilegalidade na quebra de seu sigilo bancário sem prévia autorização judicial para verificar sua movimentação financeira, o que anularia o auto de infração. Em relação à alegação de cerceamento de defesa, é importante salientar que, durante a fiscalização, a recorrente foi intimada 8 vezes para prestar esclarecimento sobre as imputações a ela realizadas, e teve a oportunidade de responder a cada uma delas, como se verifica pela leitura do relatório fiscal, auto de infração, decorrente da exclusão do Simples, as folhas 11 a 22 do volume 2 desses autos,
deixando de fazê-los oportunamente. Da mesma forma, a recorrente poderia ter trazido em sede de impugnação todos os meios de prova que desejasse apresentar, conforme disposto nos artigos 15 e 16, inciso 3, ambos do decreto 70.235 de 72, a menos que houvesse impedimento para fazê-lo nessa fase processual, o que não foi aventado. No mesmo sentido, quanto ao pedido de perícia que quisesse ver realizado, esse deveria ter sido feito em atendimento aos ditames do artigo 16 e seus incisos, o que também não ocorreu. Eu colo aí, transcrevo os artigos. As recorrentes reconhecem que tiveram a oportunidade de realizar uma avaliação minuciosa nas informações referentes à movimentação bancária informada à fiscalização e puderam refutar toda a fundamentação que embasou a lavratura dos autos de infração, objeto deste processo administrativo fiscal, como se verifica. Aí, ela fala, né, pela análise minuciosa feita na movimentação das contas, será efetivamente demonstrado e tal. Dessa feita, não procede a alegação de que houve o cerceamento do direito de defesa das recorrentes nesse processo administrativo fiscal. Quanto à alegação de que teria havido violação aos incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição Federal, em razão da quebra do sigilo bancário da ABC de Graça dos Motores, vez que não houve autorização judicial que a permitisse, é preciso esclarecer que os pedidos de informações financeiras estão amparadas pela Lei Complementar 105/2011, estão reguladas pelo Decreto 3.724/2001, não cabendo a esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais avaliar a constitucionalidade da lei tributária nos termos da súmula CARF. Aí eu trato que a constitucionalidade também já foi avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela possibilidade da Receita receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, prevalecendo o entendimento de que o envio de dados de contribuintes pelas instituições financeiras da Receita Federal constitui mera transferência de sigilo da órbita bancária para fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros, não se configurando quebra de sigilo bancário. Então, eu afasto aí as preliminares de mérito, passando as demais questões, os demais argumentos. No mérito, as recorrentes alegam que, 1. Os ingressos financeiros extraídos das movimentações bancárias da contribuinte não podem ser considerados como receita bruta, vez que não se subsumem ao conceito de receita prevista em lei. 2. Que a base de cálculo utilizada para arbitramento dos tributos lançados não reflete o conceito de renda, conforme estabelecido na regra matriz, pois englobam valores pertencentes à empresa GME Graça Motores. 3. Caberia fiscalização sob a égide do princípio da verdade material comprovar que a movimentação bancária da recorrente correspondia à sua receita bruta que não teria ocorrido. Pois bem, a recorrente foi autuada por omissão de receitas com fulcro no artigo 42 da Lei 9.430/96, que assim dispõe. Eu trago o artigo, né? O que seria aí as omissões de receita. De acordo com a referida norma, foi criada uma presunção legal de omissão de receita quando o contribuinte deixa de comprovar a origem de depósitos bancários ou em contas de investimento mantidas em instituições financeiras. Isso significa que, tendo sido intimada pela fiscalização a comprovar a origem dos depósitos, à recorrente caberia demonstração de que não se trata de receitas auferidas, sob pena de se considerar aquilo que não foi justificado como omissão de rendimentos. Para tal, a recorrente deveria ter apresentado evidências robustas para afastar a ocorrência de omissão de receitas, o que não foi feito. Por outro lado, como se observa pelo trabalho da fiscalização, foram realizadas diversas diligências para aferir o valor da base tributável dos tributos lançados, bem como o cuidado de se excluir os montantes que não configuraram receitas auferidas pela recorrente fiscalizada. Aí eu colo o trabalho da fiscalização, explicando a diligência que foi feita em várias empresas, nessa Fioretta Eletrodomésticos, na empresa GME Graça Motores, na SA Passione, e na André Luiz Ramírez. Da mesma forma, alegam as recorrentes que houve erro na apuração da base de cálculo dos tributos, vez que os depósitos bancários realizados na conta da fiscalizada não lhe pertenciam, mas sim à empresa GME Graça Motores Elétricos. Ocorre que, como já demonstrado acima, tal argumento também não procede, pois os montantes identificados como pertencentes à empresa GME Graça Motores Elétricos Limitada foram excluídos da base de cálculo arbitrada.
Caso existissem outros valores cuja origem pudesse ser comprovada, caberia às recorrentes trazer as evidências para que pudessem ser abatidos da base de cálculo utilizada para o lançamento do crédito tributário, objeto do presente processo. Aduz a recorrente que, em atendimento ao princípio da verdade material, caberia ao fisco comprovar que a movimentação bancária corresponde à receita declarada como receita bruta e pede para que seja deferida a realização de perícia. É certo que o princípio da verdade material impõe à administração pública o dever de investigar as circunstâncias em que determinado fato ocorreu, mas, ao mesmo tempo, cabe ao contribuinte o ônus de provar o que alega, nos termos do artigo 36 da Lei 9.784, de 99. Como já esclarecido no início desse voto, entendo que o pedido das recorrentes para que seja realizada a perícia para comprovar que a movimentação bancária identificada não corresponde a receitas da empresa fiscalizada carece de sustentação fática para seu deferimento, uma vez que as recorrentes não trouxeram aos autos qualquer elemento comprobatório que justificasse a nova análise já realizada pela fiscalização, a despeito de todas as intimações efetuadas para que a recorrente apresentasse a documentação. Outro sim, entendo que os argumentos das recorrentes não merecem acolhida. Vocês querem votar aqui ou posso passar para a responsabilidade? Posso seguir? Vou seguir, então. Pugna ainda... Não, vamos votar. Marco. Acompanho. Artigo 42, básico, né? Marco, acompanhando. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Iágaro. Acompanho. Luciano. Acompanho. Também acompanho. Isso é a omissão de receita mais absurda e básica que tem. Unânime. Pode continuar. Pugna ainda o senhor José Márcio Ramírez pela ilegitimidade da imputação de sua responsabilidade solidária nesse processo administrativo fiscal, alegando não ter havido dolo ou atuação do mesmo com excesso de poderes que justificasse sua responsabilização nos termos do artigo 136 do CTN. Preliminarmente, é preciso salientar que, conforme o relatório fiscal, as folhas 20 e 21 do volume 2 desses autos, atribui-se a José Márcio Ramírez a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso 1, da Lei nº 5.172/76, o Código Tributário, em razão das pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Ressalta-se que a responsabilização solidária decorrente da aplicação do artigo 124.1 do CTN só é cabível quando as pessoas imputadas sejam sujeitos passivos da relação jurídica que originou a obrigação tributária principal. Isso porque o artigo 124.1, inciso 1, não se presta a incluir um terceiro no polo passivo da obrigação tributária, mas tão somente para estabelecer a gradação do vínculo entre os sujeitos passivos que, conjuntamente, praticaram o fato gerador da obrigação tributária. Assim, havendo mais de um obrigado, contribuinte, no polo passivo da obrigação tributária, a lei estabelece se eles são solidariamente obrigados sem o benefício de ordem ou subsidiariamente obrigados com o benefício de ordem. Esse também é o entendimento sarado no parecer da PGFN, número 55 de 2009, que visa orientar a administração tributária federal para a imputação da responsabilidade solidária. Eu trago o trecho do parecer. Nessa toada, a solidariedade ocorre quando, na mesma obrigação tributária, concorre mais de um devedor à integralidade da dívida. Logo, repito, o artigo 124, inciso 1 do CTN, não possui o condão de incluir terceiros na relação jurídico-tributária, pois seu pressuposto reside na existência de uma pluralidade de pessoas que possam ocupar simultaneamente o polo passivo e concorrer à prestação obrigacional. Adicionalmente, a imputação de responsabilidade solidária nos termos 124, inciso 1 do CTN, demanda ainda que seja comprovado o interesse comum dos solidários, consubstanciado na participação no fato que constituiu a hipótese de incidência tributária. Nesse sentido, eu transcrevo a ementa do acórdão de relatoria do conselheiro Leonardo Couto nesse sentido. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre o interesse comum no RESP 884, 845 de Santa Catarina. Nessa linha, para que a responsabilidade solidária possa ser configurada nos termos do artigo 124, inciso 1 do CTN, faz necessário que seja indicada a conduta individualizada do responsável, determinando a forma pela qual este está unido ao contribuinte na realização do fato jurídico tributário, ou seja, de que maneira ele contribuiu para a ocorrência do fato gerador do tributo omitido.
Pois bem, em caso, verifica-se que houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa fiscalizada, nos termos do artigo 50 do Código Civil, por ter entendido a fiscalização ter havido comprovada confusão patrimonial entre os recorrentes. Destacou a fiscalização que o Claudecir Bessa Cardoso assina o contrato social como sócio-gerente formal com apenas 10% de capital, e em seguida assina procuração plenipotenciária a José Marco Ramírez. Toda a gestão empresarial, contratos, cheques, pertence a José Marcos Ramírez. José Márcio Ramírez não declara nenhum rendimento oriundo de sua função de procurador da ABC, embora extraia-se a ilação de que, pela quantidade de documentos assinados por ele, suas atividades à frente da ABC sejam exaustivas. Não se vislumbram benefícios, vantagens ou remuneração por ser procurador da ABC, trabalha gratuitamente. Ele participa pessoalmente do acontecimento fático que materializa o fato gerador, entretanto, não como procurador apenas, mas ele mesmo em relação direta com o fato gerador. As suas assinaturas nos documentos gerenciais e bancários não são como PP, procurador, mas como se fosse o próprio titular do direito ABC. Uma vez que a procuração constituída para representá-lo perante a Receita Federal, folhas 211, 212, 353 e 354 do anexo 1, e, consequentemente, a todos os aspectos tributários inerentes, sujeitam integralmente as obrigações fiscais também. Então, eu li aí os trechos do termo e as partes grifadas que eu ressaltei, né? Ademais, verificou-se, por meio de várias diligências realizadas, que houve intuito doloso na omissão de receitas declaradas, comprovada por meio de várias notas fiscais não contabilizadas pela empresa fiscalizada, conforme trecho do relatório fiscal abaixo transcrito. Aí eu transcrevo, eu não vou ler essa parte, porque eu já disse o que está aí, né? Por isso, de acordo com a fiscalização, estaria configurado o interesse comum do senhor José Mário Ramírez nos resultados da empresa fiscalizada, ou seja, na situação jurídica que originou o fato gerador da obrigação tributária em decorrência da confusão patrimonial existente. E, de fato, é preciso reconhecer que são várias as evidências trazidas pela fiscalização da existência do interesse econômico e jurídico do responsável solidário. Por esse motivo, entendo restar comprovada a responsabilização solidária do senhor José Márcio Ramírez. Concluo, portanto, em negar provimento aos recursos voluntários. Proposta da relatora, manter a sua responsabilização solidária, pelo voto que ela acabou de ler, bem fundamentado. Marco. Acompanho. Pagano. Foi para agradecer o microfone. Acompanho, presidente. Evandro. Acompanho, relator. Júnior. Tá ruim, hein? Iagro. Com a relatora. Luciano. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, por unanimidade, negado provimento em relação à pessoa jurídica e mantida a responsabilização solidária. Julgamento encerrado, item 132. Item 133, relatoria do Conselho de Agro, simples, é uma situação diferente também aqui, daquelas que nós vimos hoje, é constituição de pessoa jurídica por interposta pessoa de Agro. Começando então, já está na base, né? O relatório, então, trata-se de recurso interposto contra o Juscelia CPF tal, arrolada como responsável solidária do contribuinte Maria de Fátima Machado Greco, né, CNPJ tal, que foi excluído do Simples Nacional com efeitos retroativos a 1º de julho de 2007. A responsável tributária, Juscelia das Neves Oliveira, apresentou a manifestação de inconformidade, que foi 805-106, alegando que, em síntese, que não há provas suficientes para a sua inclusão como responsável tributária da empresa Maria de Fátima Greco, e que não possuía acesso ao livro caixa para apresentar a fiscalização. A contribuinte excluída do Simples Nacional e o outro responsável tributário não apresentaram manifestação de inconformidade. A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de inconformidade da hora recorrente. A decisão foi consubstanciada na seguinte emenda. Em sede de recurso voluntário, a responsável tributária repetiu as alegações trazidas na manifestação de inconformidade, em especial que os elementos probatórios são frágeis para caracterizá-la como responsável tributária pela pessoa jurídica. Né? E também, então ela alega que a responsabilidade tributária prevista no 135, que diferentemente do 124, trata de responsabilização por substituição e depende de comprovação de que o terceiro praticou atos
dolosa ou fraudulentos contrários ao estatuto social de forma contrária aos interesses da sociedade. É o relatório. Então, o recurso ele é tempestivo, né, e com conhecimento do mérito. Então, o relatado recurso trata exclusivamente da relação de solidariedade tributária da empresa excluída do Simples Nacional. Não consta exigência tributária neste processo. Alega recorrente que não há provas de que possam atribuir responsabilidade tributária pelos fatos praticados pela pessoa jurídica. Nesse ponto, com base no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, cita-se os fundamentos da decisão de piso. Trata-se de deferimento, né? O responsável tributário, André Neves, não se manifestou, né? E, assim, sendo apenas responsável, a senhora Juscelia das Neves impugnou a exclusão por negativa geral, que é vedado pelo artigo 17 do Decreto 235, na redação do 67 de 9532, e requerendo sua exclusão do polo passivo como tal, desde que declarou não possível revocar esta microempresa somente. Na verdade, a prova robusta produzida nos autos de que a impugnante, seu filho, André das Neves, é que eram os verdadeiros proprietários da empresa, sendo que sua titular, Maria da Fátima, era, na verdade, sua empregada doméstica e auxiliar de cozinha no estabelecimento, conforme declarou ao fisco, está minucioso escrito nos termos de exclusão de folhas 2 a 22 e documentos anexados ao processo. No mesmo sentido, constam declarações da Administração Predial Uruguaiana Limitada, ME, e Visa Real Imóveis Limitada, da senhora Tânia Regina Ferreira de Souza, que foi contratada como auxiliar de cozinha e confirmou a administração exercida pela manifestante, o mesmo declarando a senhora Maria Sônia Gomes da Silva, também funcionária do estabelecimento, na mesma função. Com relação aos argumentos de que o 135 do CTN depende de comprovação de que o terceiro praticou atos dolosos ou fraudulentos, assiste razão à recorrente, e foi exatamente essa a sua conduta. O artigo 135 do CTN diz que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes à obrigação tributária resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos dos diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Os elementos probatórios nos autos são contundentes para caracterizar a recorrente como gerente de fato da pessoa jurídica, que se valeu de ato infracional, declaração falsa para a constituição de pessoa jurídica em nome de interposta pessoa, para não ser responsabilizado pelos serviços devidos em decorrência das atividades da requerida pessoa jurídica. Entre os atos praticados estão os atos de gestão, como controle de caixa, supervisão de empregados, aquisição do ponto comercial em conjunto com o senhor André das Neves de Oliveira, que também era responsável pelo contrato de aluguel do estabelecimento. É inverossímil os fatos alegados pela recorrente e desprovidos de qualquer prova que infirme aqueles constantes nos diversos termos de constatação fiscal, de folhas 184 a 269 e 472 a 773, tais como que a senhora Maria de Fátima Machado Greco, outrora empregada doméstica da recorrente, tenha formalizado a pessoa jurídica e contratado sua ex-empregadora como funcionária, sobretudo em face dos depoimentos juntados. Nesse ponto, a título de exemplo, cita-se os depoimentos prestados pela senhora Maria de Gomes da Silva, folhas 23 e 25, do volume digitalizado no intervalo 472-643, e senhora Tânia Regina Ferreira de Souza, folha 5760, do volume digitalizado no intervalo de folhas 472-643, que declaram que a senhora Maria de Fátima era, na verdade, funcionária da firma individual Maria de Fátima Greco, contratada para a função de auxiliar de cozinha, e que a senhora Juscelia das Neves e o senhor André Neves de Oliveira eram as pessoas que desempenhavam as funções inerentes a sócios gerentes. Logo, as condutas descritas no termo de exclusão de ofício do Simples Nacional confirmam a responsabilidade pessoal da hora recorrente em relação aos débitos tributários formalmente apurados em nome da pessoa jurídica Maria de Fátima Machado Greco, né, CNPJ já identificado. Por todo exposto, posso te negar provimento ao recurso. Esse é o voto, senhor. Prefeito, alguma dúvida? Não? Ninguém vai se manifestar, então, unânime, negado o provimento, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Sicone, a gente... Você se importa a gente fazer um intervalo de 5 minutos? Não importa, não, que eu ia fazer justamente o intervalinho agora. 5 minutos de intervalo, Marco Antônio, por favor.